Oi, eu sou Rafael Sanzio e seja muito bem-vindos a esse meu comentário a respeito das eleições neste ano no Brasil. Eu fico muito feliz porque o brasileiro ele está deixando de colocar como prioridade o futebol para colocar como prioridade quem vai liderar eles nos próximos anos. Existem elites envolvidas em todo o comando político, financeiro, cultural no mundo. No entanto, os únicos que podem barrar esse poder que tem por trás de coisas que a gente não sabe é o povo, é a maioria. Tanto que, se o povo acorda, dificilmente essas elites conseguem ficar por cima ou comandando tudo. Outra coisa interessante é perceber que, isso é até bíblico, que no tempo do fim a expansão do conhecimento ia ser bastante grande. No entanto, na própria Bíblia também diz que o povo perece por falta de conhecimento. Também diz que a verdade liberta. Onde é que está o contraponto? Onde é que está o choque entre essas duas sentenças? É justamente no indivíduo. O indivíduo necessita buscar o conhecimento para se tornar livre, mas se ele não tem esse conhecimento, ele é levado pelas ondas ou pelo vento, como diz certos ditados. Mas voltando ao Brasil, essas eleições são as mais importantes de toda a história brasileira. Pessoas como o ex-presidente e condenado e corrupto Luiz Inácio Lula da Silva, ele antigamente ganhava as pessoas com a lábia, até porque ele não é muito bem letrado e ele também mal sabe ler e escrever. Antigamente, quando ele se elegeu por duas vezes, obviamente que o PT ele teve todo o maquinário público para dar suporte ao seu plano de poder. No entanto, hoje, com o Lula, com a lábia dele, que no passado deu certo, hoje não dá mais certo justamente por causa da expansão do conhecimento. Hoje, o brasileiro médio, ele sabe justamente quem são os ministros, os ministros da Suprema Corte, que no passado muito poucos brasileiros sabiam. E me incluo nessa conta também. Tanto que eu saí do Brasil justamente revoltado porque nada dava certo no Brasil, justamente na era PT. E porque você vê também a grande imprensa, a extrema imprensa que a gente fala, e a classe artística toda contra o Bolsonaro. É justamente porque não existe mais investimento público para dar toda essa pompa, todo esse luxo que havia antigamente nas telas de TV. O que as novelas do Manuel Carlos expressavam não era a realidade das ruas do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do Nordeste, ou lá do Amazonas. Por isso que as redações hoje dos jornais são todas de esquerda, até porque foi um plano de poder, né? Foi aí que a ditadura brasileira, a ditadura militar, errou. Ela deixou que os comunistas se proliferassem no sistema de educação, assim como preveu Anthony Gramsci, lá o italiano que propôs a revolução cultural de dentro para fora. E hoje o brasileiro sabe realmente quem é a favor dele. E eu afirmo aqui para vocês que essa classe dominante artística que por muitos anos enganou o brasileiro lá com a sua ilusão de novelas, da música popular brasileira, que na verdade era a deturpação dos valores morais de um país católico ou cristão hoje, que também tem muitos evangélicos. Hoje, muito dificilmente essa gente, porque eles têm o aparato da mídia e toda essa pompa, eles ainda conseguem fazer muito barulho, mas na verdade eles não são maioria. E o brasileiro hoje consegue distinguir, graças principalmente que lá nos anos 90, o professor Olavo de Carvalho começou a falar de tudo isso que estava acontecendo e com a ascensão do conservadorismo do Brasil. Como poderia um país completamente cristão não haver um conservadorismo em ênfase, não haver um movimento conservador, direitista de ênfase, como muita gente costuma demonizar? Mas ainda há muito o que ser feito, inclusive porque os tentáculos aí do Foro de São Paulo e de Lula e do PT estão na Suprema Corte. Não é à toa que o atual ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, tem pisado na Constituição. E é necessário que o povo evite pessoas com esse pensamento progressista que pretende desestruturar todo esse background judaico-cristão que trouxe a nação brasileira até aqui. Muita gente diz que é hipocrisia ou escreve coisas absurdas justamente porque as pessoas não têm o conhecimento, não vou dizer científico porque hoje em si a ciência está corrompida, mas o conhecimento necessário para prever essas mentiras propostas pelo sistema. Antes de você ler qualquer coisa, você sempre lê com dúvida, mesmo as coisas que é do seu gosto, como no meu caso, livros sobre história, sobre a filosofia em si. Eu tenho sempre que ter
a dúvida em mim. E esse conselho é principalmente para as novas gerações. Não acredite em 100% do que falam ou em 100% do que vê. É necessário de você contrastar para você ter a percepção de realidade. O ser humano já nasce com isso. Isso é um dom de Deus. No entanto, essa engenharia social, ela tenta tirar essa percepção de realidade de você de várias formas, tanto bombardeando você com informações mentirosas, tanto tentando manipular a sua opinião, ou através da comida, ou através da legalização de drogas, ou também através de narrativas que parecem que é uma justiça social, mas na verdade é um grande mal para a sociedade. E isso já se passou no passado e precisa ser combatido, tá bom? Então, antes de tudo, pense muito bem no que você está fazendo, contraste ideias e observe de vários ângulos, tanto da frente, de trás, dos lados, para você, quem sabe, perceber se realmente é essa realidade que o assunto está dizendo para você. E para mais conteúdos, siga-me nas redes sociais e compartilhe esse vídeo, que provavelmente ele vai ser censurado. Mas também você pode achar esse vídeo no Rumble, no YouTube ou também no Getter. Porque as atuais plataformas como Meta, lá do Facebook, o Instagram e até mesmo o WhatsApp e o YouTube, eles pertencem a pessoas com pensamento progressista, que, aliás, as redes sociais hoje têm grande papel na distribuição de narrativas para manipular a sua opinião. No entanto, você ainda tem o dom divino de perceber o que é certo, o que é errado. E não esqueça, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Tchau!